Então, gente, vamos lá. Eu vou gravar aqui a aula número 5 do curso intensivo. Tudo bem? Vou compartilhar aqui. Vocês estão me vendo aí? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho sobre concisão. Tá? Não só concisão, mas também a importância de você trabalhar com as conjunções corretas. Aí seria a parte de coerência, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, o processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário diz respeito a princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Continuando. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolher impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. João, seja bem-vindo, João. Tudo bem? Tranquilo? Nossa, eu não estou te escutando, o áudio está com algum probleminha. Mas então vamos lá. Olha só, nós temos segundo, contudo. Boa noite, João. Contudo, uma vez que, de acordo com, visto que e portanto. Vamos dar uma olhada no que significa da coisa. Esse segundo, ele introduz uma fala, certo? É utilizado na argumentação por autoridade. Em vez de botar segundo aqui, ó, eu poderia colocar assim, conforme, consoante, tá? De acordo com, mas como eu pedi só duas, beleza? O contudo. Contudo é utilizado para oposições. Eu vou extrapolar um pouquinho as duas aqui, porque eu vou botar todas as possíveis substituições de contudo, tá? Todavia, mas, porém, entretanto, no entanto, tá? E eu posso botar também não obstante. Tudo isso poderia entrar naquele lugar ali, ó, tá bom? Tranquilo? Uma vez que dá a ideia de causa. Então, nós temos uma série de conjunções causais que poderiam entrar ali. Tá? Por exemplo, haja vista. Toma cuidado, muita gente põe haja visto e está errado, certo? É haja vista. Eu posso botar o já que, certo? Eu posso colocar porque. Eu posso botar como, tá? Ah, mas aqui, ó, tá. O como não vai entrar aqui por causa do uso aqui, ó. Uma vez que haja vista que, tá? Porque bilhões, como não vai entrar aqui, tá bom? Que daí não cabe lá. De acordo com é a mesma coisa que segundo, conforme, consoante. Então, eu posso botar, né? Eu posso botar aqui segundo e vou botar conforme de novo. Tá bom? Visto que, ficou faltando um quezinho aqui, ó. Visto que é a mesma coisa daqui, ó. Visto que. Tá? Então, aqui eu posso botar todos que eu coloquei aqui, eu posso botar lá em cima, tá? Eu posso botar, aqui tá, certo? Visto que, uma vez que, eu vou botar um que eu não coloquei ali, que é meio, para você vai ficar um pouco esquisito, mas tá certo, que é por quanto. Tá? Que é a mesma coisa que porque, visto que, já que, uma vez que. Tem um que o pessoal erra pra caramba, que é na medida em que, não é a medida que, é na medida em que também é causal. Pode entrar aí, tá bom? Portanto indica
conclusão. Então, portanto, eu posso falar por conseguinte, assim, então, dessa forma, dessarte. Tá bom? Tranquilo? João, na boa? Tudo certo, professor. Show de bola. Só você. Todos os outros pessoas, o pessoal começou a dar, não desculpas, mas justificativas para não estar aqui. E na boa, vou gravar e vamos passar, não tem problema. Tá? Vou entregar a aula da mesma forma. Tá bom? Uma coisa interessante são os organizadores textuais. Gente, presta atenção, isso aqui é o que torna seu texto uma redação. Tá? Essa organização vai guiar o seu leitor para exatamente onde você quer que ele esteja. Então, sabe quando você tá lendo uma receita de bolo? Então, primeiro, junte os ingredientes. Depois, misture isso. Depois, adicione. Está vendo? Esse depois, logo em seguida, então, faça isso, sabe? São esses passos, esses comandos que fazem com que você, como leitor, consiga entender e repetir as ideias passadas na receita. Pois é, na sua redação é exatamente a mesma coisa, tá? Vamos ler esse mesmo parágrafo, só que agora prestando atenção no que está em amarelo, tá? Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso a seus dados no uso da internet. Nesse sentido, ou seja, pegando tudo que eu acabei de falar, o processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Levando em consideração isso que eu acabei de falar, então, sob tal ótica, esse cenário de respeito. Você está vendo? Parece besteira, mas esses dois marcadores textuais, organizadores textuais aqui, dão mais sentido, facilitam a vida do leitor. Continuando, de acordo com Sartre, o homem é condenado a ser livre. Beleza, deu. Aí fala, nessa lógica, vamos explicar, vem a justificativa. Nessa lógica, use informações, visto que o indivíduo, dessa forma, então, falou lá, dessa forma, então tá vendo? Dá uma informação e retoma. Assim, dessa forma, levando em consideração o que foi dado, entendeu? Portanto, gente, é fundamental que você consiga trabalhar com esses organizadores. Muito. Tá bom? Ele vai te dar uma segurança no texto que não tem mais tamanho. Tá? E uma organização, e no caso do Enem, lá na frente, vai te dar uma coisa chamada projeto de redação, habilidade, competência 3 e competência 4. Show? Olha só. Aqui o que eu fiz? Eu organizei os organizadores. Olha aqui. Segundo, aí você põe a fonte e a ideia. Segundo Sartre, aí põe a ideia. Segundo Aristóteles, põe a ideia. Segundo Bauman, põe a ideia. Aí ele vem um contudo, levando em consideração o argumento que a gente acabou de ler. Contudo, ele apresenta um contra-argumento. Tá? Aí ele apresenta o contra-argumento. Contudo, a realidade apontada por Sartre não se verifica na realidade. Beleza. Agora vai explicar por quê, uma vez que a causa ou explicação do contra-argumento. Tá? Deu lá, julgou. Aí vamos lá. Nesse sentido, levando em consideração o que eu acabei de falar, vem a justificativa, aqui eu botei tese, ó, que horrível, da tese. Tá? A justificativa da tese. E aquela conclusãozinha, sob tal ótica, a consequência. Então, você tem a tese, o contra-argumento, a justificativa do contra-argumento, a explicação e o fechamento. Cara, é uma amarração fantástica para você usar. Tá? O segundo parágrafo. De acordo com, mesma coisa, fonte e ideia, aí vem, nessa lógica, não tem um contra-argumento, ele falou, nessa lógica, ele vai apresentar a tese. Tá? E depois começa a justificativa, né? A causa, visto que vem a causa da tese, e dessa forma, quer dizer, por causa da causa, você tem, por causa da causa ficou horrível, né? Devido à causa, você tem a consequência. Aí vem a consequência. Tá vendo? Então, faz imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura, esse
Portanto, ele faz a conclusão, te dá o fechamento. Isso aqui é um esqueleto que, se você puder montar, gente, em cima disso aqui, não tem erro, cara. É jogo ganho. Funciona muito bem, tá? Vamos ver mais um, olha só. Assim, para que o texto alcance o patamar de excelência, é necessário investir em teses claras e uma linguagem que facilite o entendimento do leitor. Um texto que o leve à compreensão completa da ideia apresentada. A isso chamamos de concisão textual. Fala-se pouco, fala-se o essencial e sem enrolação. Tudo bem? Vamos lá. Outro sim, lembra, ele está adicionando uma ideia, a mesma coisa que além disso. Outro sim é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. Beleza? Falou o que o Kant chama lá. De maneira análoga, vem a comparação, a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro, bate de frente à ética kantiana. Dado que, se todos os cidadãos respeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Explicou. Porque ele falou que bate de frente, daí ele explicou o porquê. Com base nisso, levando em consideração o que acabei de falar, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, consequentemente, torna-se contestável quando executado sem consentimento. Vamos lá. Vamos fazer a análise desse parágrafo assim, tá bom? Vamos lá. O outro sim, tá? O outro sim, ele adiciona. Opa, peraí. Adiciona. Meu Deus. Adiciona uma ideia. Tá bom? Aí, conforme. O conforme vem. Eu tinha colocado lá. Aqui em cima eu tinha colocado fonte e ideia. Vem a fonte e a ideia. Tranquilo? Tá na boa? Ó. Fonte e ideia. De maneira análoga, ou seja, vem a comparação. Tá? Aqui vem a tese. Aí vem a dado que. O dado que ele é utilizado para causa, certo? Então, aqui vem a causa da tese. Tudo bem? Vem a causa da tese. Com base nisso, beleza? Vem a consequência. A consequência da tese, né? E, por conseguinte, vem o fechamento, certo? Que é a conclusão ou fechamento da ideia. O que vocês acharam? O que você achou? Faz sentido, João? Com certeza, professor. Ajuda, né? Ajuda, né? Quando você consegue destrinchar o parágrafo dessa forma, né? Sim, claramente. Essa é a ideia. Vamos fazer a mesma coisa, agora um parágrafo um pouco maior, ó. Tá? Vamos dar uma olhada nesse parágrafo, ó. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Apresentou até a fonte, a ideia. Visto isso, em consideração do que falou, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Está vendo a tese aqui, ó? Olha aqui a tese, ó. Vou até botar em outra cor. Isso aqui é a tese, ó. Entretanto, contra-argumento. O meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. É o tema de redação. Podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso aqui não é legal, tá?
Ó, vou até botar em vermelho, tá? Por que não é legal? Porque isso aqui são ideias muito abertas, são muito vagas, tá bom? A Lívia deu sorte que depois ela consertou, mas se mantivesse esse pensamento, caixão. Professor, Oi. caso ali se usa, por exemplo, determinados ou certos, e depois citar um exemplo, não tem problema. Aí pode. Se toda vez que você utilizar uma ideia muito vaga, alguns, certos, diversos, vários, muitos, é legal você direcionar. Muitos problemas, cita 2, para que o leitor consiga te seguir. Certo, entendi. Tá? Beleza? Aí ela botou assim, isso ocorre, certo? Que seria os problemas, né? Devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Deu a causa. Tudo bem? Essa realidade que ela acabou de falar constitui um desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também pela sociedade. Tudo bem? Então, você está vendo? O que está em amarelo são os organizadores, o que está em negrito são as conjunções. Ambos, trabalhando juntos, têm um texto coeso e coerente. Tá? Ademais, outros sim, além disso, é importante destacar que a grande parte da população não tem consciência da importância da utilização da forma correta da internet. Ó, tese 2. Visto que, logo depois já vem a causa, tá vendo? Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo, Digital Polarization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e, assim, dessa forma, diminui o compartilhamento de notícias falsas que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Então, deu a causa e a consequência. Nesse sentido, tá vendo? Buscou, tá trazendo o leitor junto. Como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Ou seja, vamos explicar. É preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que, com a finalidade de, a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Então, veja bem, cara, todas as ideias que a Lívia colocou estão amarradinhas. Começo, meio e fim, começo, meio e fim. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Tá? Funciona assim maravilhosamente bem. Tá bom? Então, olha só. Isso aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó. Quando vocês estiverem lendo uma redação, vocês vão buscar fontes de inspiração para a redação de vocês. Aí vocês vão ler outras redações. Observe, tenta fazer isso aqui, ó, gente, ó. O que eu mostrei. Marca as conjunções e vê o que cada uma delas traz. Porque daí você consegue reproduzir o que foi a essa organização no texto de vocês. Entendeu? E aí é só alegria, gente. É só alegria. Funciona como uma luva. Tá bom? A gente tem que aprender com os modelos já prontos, hein? Não tem que usar a mesma argumentação, mas pega o modelo e adapta à sua realidade. Tá bom? Vamos fazer um trabalhinho aqui de locução conjuntiva? Vamos lá, ou conjunções? Vamos lá. Os novos candidatos seriam admitidos tivessem encaminhado em tempo hábil os documentos exigidos para a inscrição. Certo? Eles seriam, do verbo não foram mais. Então, o que eu posso botar aqui? Vamos pegar duas. Me diz o que eu posso colocar ali. Caso? Caso, perfeito. Vou botar até em letra maiúscula aqui para não ter problema. Ó. Caso, ou eu posso botar desde que
Podia botar um C também, tá? Mas eu botei o desde que para ficar um pouquinho mais bonitinho. Tá bom? Toma cuidado. Toma cuidado. Isso aqui não é condição, hein? Ele já aconteceu. Isso aqui é causa. Tá? Eles seriam admitidos. Por que não foram? Porque não encaminharam em tempo hábil os documentos exigidos. Entendeu? Então, toma cuidado. Parece condição, mas não é condição não, porque já aconteceu. Agora, vamos lá. O novo carro passou por todos os testes em vários departamentos especializados. E agora? Tá? Não pode ser portanto. Portanto, estabelece as normas de qualidade. Ó, não, porque assim, eu estou falando novo carro e aqui eu estou falando estabelece. Entendeu? Então não posso, não vai fazer sentido se eu botar o portanto aqui. Entendeu, João? Ó. Eu confundi a palavra ali. Ah, tá. Ó, o novo carro passou por todos os testes. Tá? O que está entre parênteses, está entre vírgulas aqui, faz de conta que não existe. Vem dos testes aqui, ó. O novo carro passou por todos os testes. Bem simples, ó. Estabelece as normas de qualidade. Posso botar ainda os quais estabelecem, tá vendo? Show? Entendi. Eu demorei a entender a frase ali, mas entendi. Sem problema. É por causa disso aqui, né? Isso, deu uma confundida ali, deu uma furada na mente. Se está entre vírgulas, faz de conta, se quando você quer entender o geral, está entre vírgulas, ou põe lá no final o que está entre vírgulas, ou simplesmente ignora. Depois a gente faz a adaptação. Tá bom? Quando eu li a frase, eu entendi o estabelece no sentido de cumprir, né, as normas de qualidade. Tudo bem, mas daí são os testes. Tá? Deixa eu botar. O novo teste passou. Deixa eu tentar entender. O novo carro passou por todos os testes. Não. Porque se tu botar o portanto, você está remetendo ao carro. Entendeu? Então, daí não vai fechar. Olha só. A letra C nós temos uma coisa complexa e trabalhosa. Tudo bem? Uma pesquisa complexa e trabalhosa. Isso aqui não é um ponto tão positivo. Ela é complexa e trabalhosa aqui. Nós não vamos desanimar. Quer dizer, nós continuaremos. Nós temos um negativo de um lado e uma ideia positiva do outro. Então, eu tenho que, para unir essas ideias opostas, eu tenho que botar uma conjunção oposta ali, que dê oposição. Então, eu posso botar aqui, ó. Opa, embora não rola, Fernando. É embora. Ou ainda que, mesmo que, você tem oposição. Show? Vamos lá. E aqui, gente, ó. Essa aqui você tem que tomar cuidado porque você tem várias ideias que eu posso colocar aqui. Eu posso botar, se temos tempo, façamos o bem. Eu posso falar, quando temos tempo, façamos o bem. Certo? Posso dar uma ideia de condição ou posso dar uma ideia de tempo. Posso botar ainda, olha só. Enquanto temos... Nossa, minha digitação está horrível, gente. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Também daria. Tá vendo? Como está fora de contexto, eu posso dar o sentido que eu quiser. Certo? Vamos botar uma causa aqui, ó. Porque temos tempo, façamos o bem. Tudo vai depender da ideia que você queira trabalhar. Show? Vamos lá. As pessoas foram perder... Opa! Aqui era para... Foram perdendo, olha só. Desculpa. Perdendo... Arruma aí, gente, ó. Foram perdendo o interesse nas notícias sobre escândalos na política. E agora?
que eu ponho aqui? Ó, uma coisa está acontecendo. Eles foram perdendo, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá vendo? Então, são duas ações acontecendo concomitantemente. Nós temos aqui uma ideia de proporção, certo? Quanto mais os eventos se tornaram corriqueiros, menor o interesse. Tá vendo? Inversamente proporcional. Então, as pessoas foram perdendo o interesse nas notícias sobre escândalos da política brasileira. Fala, João. Eu ia falar À medida que, ou ainda, a proporção que os eventos... pois é. O conforme, na fala, pode ser usado dessa forma. Na escrita, não. Conforme é conformativo. Tá? Conforme é uma coisa que segundo, de acordo com, tá? Não conseguia convencer o cliente. Argumentasse e acenasse com vantagens. Não conseguir é negativo. Ter vantagem é positivo. Embora, não, de novo? Embora. Mas vamos trabalhar com outras que a gente não viu aqui. Vou botar o mesmo que. Tá? Posso botar assim... Apesar de que argumentasse e assinasse com vantagem. O embora entra aqui, tá? Ainda que, mesmo que... Estou botando só outras opções aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Nós temos várias opções que a gente pode botar aqui. Ó. Eu posso botar quando, questão de tempo. Tá? Quando as vendas aumentavam, o otimismo tomava conta. O que mais que eu posso botar aqui? À medida que... Isso, posso dar a ideia de... À medida que as vendas aumentavam, o otimismo tomava conta. São ideias diferentes. O quando é tempo e a medida que é proporção. Mas encaixa como está fora de contexto. Ambos encaixam, tá? Vamos lá. H. Ainda não se delineou nenhum plano concreto. Convém aguardar por algum tempo. Posso dar uma ideia de causa, né? Posso botar assim, como. Posso botar um porquê. Uma vez que... Tudo questão de causa, ó. Beleza? Ó, essa aqui tem que pensar um pouquinho, ó. Os acontecimentos se agravaram. Perdemos a perspectiva de julgá-los com segurança. Seria... Portanto? Eu posso, perfeito. Uma questão de conclusão. Portanto, logo, assim... Nossa, 3 S de vista, tá bom? Beleza. A diretoria da empresa tem outros planos a nosso respeito, tudo leva a crer que seremos transferidos para Manaus. Embora? Embora de novo, tá? Embora, eu vou botar outra palavrinha, que é com quanto. Dá na mesma, tá? Embora, mesmo que, ainda que, tá bom? O cliente me pareceu convencido das qualidades do novo carro. Revelasse sua predileção por um veículo mais barato.
novo. Embora de novo, da ideia de oposição, né? Ó, mesmo que... E vou botar o embora de novo. A CAF gosta desse tipo de questão, né? Que ela dá a palavra e Adora, velho. Adora. Só para ter uma ideia, eu fiz um levantamento de 2017 para cá, tá? Esse tipo de troca de conjunção, mantendo a ideia original e tudo, caindo de 2017 para cá, foram 2018 para cá foram 3 vezes. Oi? Tomara que caia de novo. Eu estou batendo bastante nessa tecla aqui, né? Vamos ver se vai... Né? O cliente retorne, deve tentar convencê-lo de que o barato sai quase sempre mais caro. E aí? Para que uma situação final. Não, veja bem. Não, ó. Eu não tinha pensado no para quê. Pode ser sim, João. Eu tinha pensado nessa aqui, ó. Certo. São duas ideias diferentes, né? Caso, no sentido de condição, e o para quê de finalidade. Cabe tranquilamente, João. Bem legal, bem legal. Não tinha pensado no para quê. Tá? Agora aqui, ó. Já essa aqui já não dá. Parece igual, mas não é. De tempo quando? Uhum, posso botar o quando e eu posso botar o se também. Tá? Você poderá oferecer a máquina por preço inferior. Desde que? Desde que, contanto que... Nossa, mas olha como é que ficou desde que aqui. Tem condição, né? Eram tantos os candidatos que as provas foram suspensas. E agora? Finalidade para quê? Para que fosse Ó, para que fosse encontrado um outro local, ou posso botar assim, até que fosse encontrado um outro local. Posso dar uma questão de tempo também. Concorda? Lembrando a vocês o seguinte, essa aula está sendo mais rápida porque ela foi desenhada para interagir mais com os alunos. Eu estou com um aluno só presente aqui, então a gente acaba tendo menos interação e a coisa flui um pouco mais rápido, tá? Tranquilo? João, você entende isso, né? Claro, professor, tranquilo. Gente, vamos falar de acessibilidade agora, tá? Que é o tema de redação. Para tudo, para tudo. Primeira coisa, se eu falo de acessibilidade, não pensa só em cadeirante. Não pensa só em cadeirante. Todo mundo vai pensar em cadeirante. Vamos expandir esse pensamento aí. Tá? Acessibilidade. O que você entende por acessibilidade? Ah, professor, acesso. Tá. Destrincha para mim. O que é acessibilidade? Acessibilidade é você garantir a todas as pessoas que têm limite de locomoção, né, o acesso às vantagens ou aos direitos que os cidadãos têm. Então, por exemplo, vamos pensar quem tem mobilidade reduzida. Cadeirante, com certeza, eu sei. Quem mais? Idosos, show de bola. Gestantes, obesos, deficientes físicos.
Isso tudo trabalha com acessibilidade. Então, não pensa só em cadeirante. Cadeirante é aquele carinha que não se preparou comigo, hein? Que vai pensar. Você tem que expandir. Se você quiser ter uma ideia original, você tem que expandir. Tranquilo? Tá? Agora é o seguinte. Qual é o problema? Por que o Brasil tem pouca acessibilidade? Só para você ter uma ideia, tá? Antes que você fale alguma coisa, dá uma olhada nisso aqui, ó. Não é por falta de pessoas. Nós temos 13 milhões de pessoas com deficiência motora, 35 milhões de cegos, 2,5 milhões de deficiência mental, 10 milhões de surdos, tá? Totaliza isso, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Gente, é gente que não se acaba mais. No total, são 45,6 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, não vem falar que é por falta de pessoas. Aqui a gente bate de frente porque existe uma incoerência muito grande. Se eu estou falando que 24, quase 1/4% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, por que não existem políticas públicas para garantir a acessibilidade desse povo? Por quê? Fala. Tem locais que às vezes priorizam a estética do local, né? A beleza do local, digamos assim, né? Uhum. Um acesso facilitado às pessoas. Tá. Então, beleza. O João falou que a questão a prioridade da beleza em detrimento à acessibilidade. Isso revela uma coisa. Isso revela a falta de interesse no bem-estar social geral. Beleza? Aí vamos pensar o seguinte, da onde que vem essa falta de interesse? Gente, essa falta de interesse vem de uma coisa chamada falta de empatia. A partir do momento que você não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue entender o problema do outro, você não está nem aí para o que acontece. Então, você é como se você não visse esse problema. A menos que ele te afete, a menos que você seja um afetado diretamente, você não dá valor, porque não te diz respeito, entende? Então, essa falta de conhecimento, esse individualismo que é promulgado por uma sociedade consumista, para você olhar para o seu próprio umbigo, quer dizer, desmantelando toda a ideia de comunidade, certo? O individualismo, ele desmantela essa ideia de corresponsabilidade e tudo, né? Quanto mais dentro do seu próprio mundo você estiver, mais você compromete a harmonia social. Tudo bem? Então, não adianta nada você fazer um monte de leis, obrigar a ter rampa de acesso, a ter isso e aquilo, se a população, em geral, a população que não necessariamente precisa disso, se essa população não tiver consciência da necessidade que isso é. Tudo bem? Assim, ó, quer ver? Você sabe que é obrigatório as escolas, repartições públicas e tudo, ter um projeto de acessibilidade. Algumas não têm. Escolas aqui em Blumenau mesmo, certo? Se você verificar, é difícil. Beleza. Mas o que acontece? Mas tem uma lei que obriga e o pessoal não tem. Então não adianta você fazer lei se você não tiver uma cobrança. Então começa por aí. Leis existem, mas é aquela lei para inglês ver. Se você andar pelo centro de Blumenau, Florianópolis é a mesma coisa, tá? Você vai ver que existe um projeto, por exemplo, nas calçadas, para ter um piso especial para os cegos. Acho isso fantástico. Só que essa mesma calçada que prevê um piso especial para atender os deficientes visuais, também transgride
compromete o próprio projeto colocando postes no meio desse piso especial, bancos, lixeiros. Poxa, gente, que isso? É falta de consciência social. Beleza? E olha só, o individualismo chega a tamanho... Existe uma lei, tá, que obriga transporte público a ter assentos especiais para idosos e gestantes. Tudo bem? E isso é proporcional ao número de pessoas ali dentro. Tá? O que acontece? Até tem, mas entra uma gestante, tem um cara sentado naquele banco, que é preferencial, e o cara, muitas vezes, a falta de educação, essa falta de tino, essa falta de consciência, de empatia, falta de educação mesmo, o cara sequer levanta. E a gente vê muito isso hoje nessa nova geração que está vindo aí, extremamente individualista, que acha que o mundo tem que se adaptar às suas necessidades, e não o contrário. Então, quanto mais desconectado a pessoa está com o ambiente social, quanto mais importante ela se acha, menos ela faz para o social. Então, uma juventude que pensa que o mundo tem que trabalhar para ela, que a opinião dela é mais importante que a do grupo, ela vai praticar o preconceito, a intolerância, aí vem aquilo que a gente tinha falado sobre o processo de cancelamento, por motivos banais. Ela não trabalha a empatia e, consequentemente, ela trabalha a exclusão social, que tem tudo a ver com a falta de acessibilidade. Entendeu? Então, você está construindo um mundo com sérios problemas de acessibilidade por causa do individualismo. Certo? O sistema de educação corrompido, no qual acha-se que falar sim e concordar é educação, e a gente sabe que está errado, transforma os educandos em seres alienados à realidade social. Acham que a sociedade tem que se adaptar a eles e não ao contrário. Então, falta essa empatia, não conseguem ver o porquê ter rampa de acesso, porquê respeitar o assento preferencial, porquê os aviões agora são obrigados a ter cadeira especial para obesos. Sabe o que eu escutei de uns alunos meus? Tá, a gente está falando sobre acessibilidade, está falando sobre cadeiras especiais para obesos. A pessoa é muito simples, diz para o cara emagrecer. Certo? Como se estar obeso dependesse, fosse uma opção do cara. Nem sempre é assim, a gente sabe disso. É a mesma coisa você falar assim, diz para o cara da cadeira de roda pegar um Uber. Primeiro, qual Uber que é adaptado para isso? Aqui em Blumenau tem muitos ônibus que tem aquela rampa para atender os cadeirantes, mas também em muitos ônibus essa rampa não funciona. É só você verificar o seguinte, quantos de vocês pegam ônibus? Quantas vezes você viu essa rampa funcionando? Entendeu? Certo? Vamos pensar em idosos. Tranquilo? Em idosos. Gente, já viu trabalheira que um idoso passa para subir no ônibus? Os degraus são muito altos, cara. Ou ainda, não pensa em idoso, vamos pensar em uma pessoa com muletas. Tem vezes que ela não vai conseguir subir no ônibus. Isso é falta de acessibilidade, falta de um projeto. Entende? Eu vi um fórum, tá? Um fórum, um prédio público, então deveria ter rampa de acesso, tá? Sem essa rampa, tinha um lance de 12 degraus na entrada, e aí um advogado cadeirante não poderia atender seu cliente lá dentro, porque o prédio do fórum não tinha projeto de acessibilidade. Os casos dele tinham que ser agendados na cidade vizinha, porque ali não dispunha. Ele entrou com processo contra o Estado e ganhou. Não me lembro o valor,
certo? Aliás, nunca, não consegui, não foi divulgado o valor, mas ele ganhou por falta de acessibilidade. Pensa nos obesos, tudo bem? Já pensou uma pessoa com obesidade mórbida tentar passar por uma roleta de ônibus, uma catraca de ônibus? Não passa. Então ele tem que ficar do outro lado, tranquilamente, mas não tem cadeira para ele. Então tem todo um constrangimento, falta de acessibilidade. Tranquilo? Então presta atenção. Como é que eu aumento? Tudo isso aqui eu já respondi, ó. O que você entende por acessibilidade? Cite exemplos de problemas de acessibilidade na sociedade brasileira. Qual a maior dificuldade dos cadeirantes em sua cidade? A maior dificuldade não é nem a falta de rampa, é a falta de empatia. Tá? Só para você ter uma ideia, eu botei aqui uma estatística para você. Ó. As ocupações de pessoas com deficiência no Brasil. 2,1% ocupam cargos de chefia, desculpa, ou gerência. Estou falando de 2,1%. É um número muito ínfimo. Tá? Muito ínfimo. Aí vem também a questão do preconceito. Acha-se que a pessoa que tem alguma limitação física tem problemas também de aprendizado, certo? Não consegue aprender direito ou tem algum retardo no aprendizado. Não tem absolutamente nada a ver isso. Tá? O fato da pessoa ter uma deficiência motora não quer dizer que seja limitado mentalmente. Ou uma deficiência, não digo só motora, o fato da pessoa ser surda não quer dizer que ela tenha limitação mental. Tudo bem? Vamos pensar na questão dos surdos. Tem uma lei que diz que todo curso que forma professores, ou seja, cursos de licenciatura, tem que ter do seu currículo Libras. Eu fiz Libras, mas não sei absolutamente nada de Libras. Por quê, professor? Porque foi me dado de uma maneira muito tosca, muito pobre. Passei com 10, mas isso não quer dizer que eu tenha aprendido. E, na boa, não sou incompetente para isso. Mas a pessoa que estava me treinando não sabia Libras também. Ela dava aula com um livrinho. Então, falta de profissionais para treinamento faz com que as próprias escolas não tenham um profissional para atender essa necessidade. Se eu tiver um aluno... Eu já tive 2 vezes alunos surdos, 2 não, 3 vezes, tá? E os 3 se viravam pela leitura labial. Imagina, era no cursinho para vestibular, foi 1 em Blumenau e 2 em Floripa. Nenhum dos professores sabia Libras, nenhum dos professores sabia. A escola não dispunha de um profissional para Libras, então a gente tinha que dar aula falando mais pausadamente, articular bem as palavras, como eu estou fazendo agora, e falar de frente para o aluno, para que ele pudesse ler os meus lábios e entender o que eu estava falando. Foi uma maneira como a escola achou de ter acessibilidade para esse aluno. Já dei também 2 vezes aula para alunos cegos. Absolutamente, em nenhum momento, nem a faculdade que eu fiz, que tinha um aluno cego, nem a escola tradicional de Brusque, certo? Dispunham de tecnologia ou até de treinamento para que a gente pudesse atender o aluno com mais propriedade. Não tinha. A gente tinha que se virar. E aí? Não posso tratar um aluno cego da mesma maneira que eu trato um aluno que não tem essa deficiência, e não é por discriminação, não, mas são realidades diferentes. Eu teria que ter um treinamento para poder melhor atender a esse aluno, e eu não tenho. As escolas não dispõem disso. Mas como é que eu posso aumentar a acessibilidade? Primeiro, certo? Você vai botar aumentando a conscientização, está muito aberto. Como é que eu aumento a conscientização disso? Bom, através da informação, gente. A informação, documentários sobre a realidade dos deficientes, tá?
físicos e mentais do Brasil, as dificuldades pelas quais eles passam, que isso seja discutido nas escolas para atingir os alunos desde as tenras idades, desde o começo, para que eles já cresçam com essa necessidade de precisamos conhecer. Fala, João. Professor, esse ano concorreu ao Oscar um filme muito interessante da Amazon, que é Ah, O Som do Silêncio. o É som do sobre, silêncio. é sobre um baterista de uma banda de heavy metal que vai perdendo a audição aos poucos. E o filme se passa na perspectiva dele, ou seja, tem algumas horas que tu escuta como se fosse um deficiente auditivo escutando, que ele vai perdendo aos poucos, né? E é bem interessante, é bem agoniante o filme, assim, e é um filme bem impactante. Você me fez lembrar de duas situações, João, análogas a essa. Nós temos Beethoven, a música mais famosa de Beethoven, a Quinta Sinfonia, ele compôs inteira completamente surdo. Ele nunca escutou. E um baterista famoso chamado Phil Collins. Já ouviu falar nele? Phil Collins. Claro, com certeza. O Phil Collins tem uma deficiência absurda num dos ouvidos, ele está completamente, não digo completamente, mas está com 10 ou 12% da audição num dos ouvidos, tá? Fez com que ele tivesse que se aposentar. Ele é baterista, trompetista, vocalista, e ele teve que parar, e brilhante, tá? Teve que parar por causa disso. O grandíssimo Ray Charles também. Nós temos Ray Charles, Stevie Wonder. Pessoas, músicos cegos que conseguiram driblar as dificuldades e tornarem ícones, né? Tá? Então, legal você falar isso, né? Usar todos esses exemplos para que você consiga construir uma ideia. Tudo bem? Aí eu botei o texto 1 assim, ó, quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é uma rampa de entrada para cadeirantes. Mas o que é acessibilidade? Vamos lá. Segundo o decreto de 2004, acessibilidade é a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá vendo? Aí tem os exemplos aqui, ó. Uma mulher grávida conseguir embarcar no ônibus e passar pela roleta sem nenhuma dificuldade. Uma pessoa obesa poder sentar-se confortavelmente na poltrona do avião. Um anão, tinha esquecido dos anões, que encontra um balcão de bilheteria na sua altura. Você já pensou o seguinte? Você já frequentou algum banheiro público que tivesse que pudesse atender a um anão? Não, né? Pois é. Tá bom? Aqui em Blumenau teve uma coisa, esse sinal sonoro que ele fala aqui é legal. Em alguns, aqui perto de casa tem o sinal sonoro que é feito para os cegos. Bem interessante. Tá bom? Aqui, esse dado aqui, tá, gente? É o censo de 2000, já está desatualizado. Esse aqui só no Brasil, segundo o censo 2000, no Instituto Brasileiro, tá? Essa parcela representa 14,15% dos brasileiros, quase 30 milhões. Já chegou a 24, tá? Já chegou a 24. Tranquilo? Aí aqui tem os exemplos de acessibilidade no mundo, tá? Em Singapura, espaços livres de colunas e pilares, balcões baixos, corrimão em ambos os lados das escadas, cadeiras com pegas, que seria os braços, tá? Sistemas de circuito que filtram ruídos indesejados para otimizar a audição de pessoas que utilizam aparelhos auditivos, indicações em braille, guias de tato e figuras fáceis de ler e enxergar, já pensando em acessibilidade, né? Na Califórnia, tá? Cadê aqui? O autismo, tá? O projeto, ó, Sweetwater Spectrum foi criado para melhorar o acesso de autistas aos espaços públicos da Califórnia.
Linhas simples e claras, espaços amplos e que permitem visualização completa de qualquer ponto, sistema de ventilação e calefação com ruídos mínimos, design de interiores para reduzir estímulos sensoriais, tons neutros, luz natural, tá vendo? O pessoal está pensando lá na frente, na Geórgia, Estados Unidos, tá? Amazon Alexa é o software por trás de dispositivos de empresa controlados pela voz, como o Echo. Para os clientes da Amazon, no geral, ele representa a possibilidade de acesso a músicas ou informações sobre a previsão de tempo. Em relação aos deficientes visuais, é mais do que isso. Por isso, o Alexa foi utilizado por um projeto piloto do governo para tornar o ambiente digital do Estado mais acessível. Então, sites do governo estão utilizando o Alexa. Muito interessante, tá? Nossa, tem um monte de ideias aqui, tá? Beleza? Então, dá para escrever um texto bem interessante de como a gente pode aumentar a acessibilidade do Brasil. A acessibilidade no Brasil, desculpa. Tudo bem? Deixa eu só salvar isso aqui como gabarito. E daí eu vou... Beleza? Vocês entenderam? João, na boa? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, basicamente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Tá? De novo, acabamos a aula um pouco mais cedo, porque a falta de alunos na aula faz com que as dinâmicas sejam bem mais rápidas. Tá 10? Então, vamos escrever sobre acessibilidade. Por que eu escolhi esse tema? É um tema que está dentro de muitos outros temas, então estou trabalhando mais na ideia de eixo temático, tá bom? Muito mais importante do que a gente tentar matar o tema é a gente habilitar vocês a escreverem sobre uma gama maior de temas, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar no chat lá, eu estou não digo 24 horas, porque tem a parte que eu durmo também, né? Mas estou muito tempo online, só para ter uma ideia, eu não desligo meu celular, tá bom? Tem vezes que ele fica no silencioso, porque eu estou dando aula, daí não tem como, tá? Mas eu procuro atender o mais rápido possível. Tudo bem? Belezinha? Ficamos por aqui, então. João, muito obrigado pela tua participação, de verdade. Agradeço imensamente. Eu que agradeço pela aula. Espero que realmente tudo tenha ficado bem claro, todos os passos. Observa, por favor, tá? A acessibilidade também é um tema que vocês encontram direto na internet. Eu gostaria que vocês até fossem para a internet e buscassem e fizessem isso aqui, ó. Essa análise aqui, ó, dos textos que vocês vão ler. Não copiar, obviamente, tá? Não copiar, mas ter isso aqui em mente, ó, na hora de você escrever o seu texto. Fica maravilhoso, gente. Tá bom? Isso aqui, ó. Tá 10? Tranquilo? Então, tá bom. Ficamos por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Falou, querido. Tchau, tchau.